Olá, educadores! Olá, educadoras! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Educador em Cena, um lugar de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Um programa promovido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Perabook e Elo Editora. E no episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial. Vou falar um pouquinho dela para vocês. Ela é contadora, cantadeira e escritora de histórias. Mestre em Ciências Humanas, com especialização em Arte e Educação, pela USP. Há 26 anos trabalha com educação infantil na Escola Casa Redonda e Escola Ciranda Educação. E desde 2003 ministra cursos para adultos no Instituto Brincante, entre outros. Inspirada na imaginação infantil e em saberes tradicionais, realiza narrações artísticas de histórias de boca, que reúnem cantos, danças e brincadeiras. Foi integrante da CIA Palavra Viva, com direção de Regina Machado. Concebeu a trilogia Dançando Histórias e o monólogo Água Douro, com direção de Ricardo Vieira. Participou dos CDs Abra Roda Tindolelê, da Lídia Ortélio, e Cantos de Trabalho 2, da Cia Cabelo de Maria. Seu espetáculo narrativo, O Papagaio Real, foi contemplado pelo PROAC nos editais de 2020. É autora de contos e recontos que receberam importantes prêmios da literatura infanto-juvenil. Estou falando de Cristiane Velasco. Olá, Cristiane! Olá, Ivani, que Seja prazer. bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de ter a sua presença aqui no podcast. Tenho certeza que vamos ter uma excelente conversa. Com certeza. Eu fiz aqui uma leitura desse currículo maravilhoso, né? Uma leitura de um currículo formal, mas nós queremos saber, de fato, quem é essa pessoa linda que está aqui? Quem é Cristiane Velasco? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou contadora, cantadeira e escritora de histórias, né? Eu me considero uma artista educadora e uma educadora artista. Então, eu trabalho bem nesse ponto de encontro entre a arte e a educação, por meio da arte narrativa, né? Então, eu trabalho com histórias de boca, como eu gosto de chamar. Não apenas no que diz respeito à forma de contar, né? Contar sem o livro, contar de boca, mas como uma expressão tradicional que define as narrativas de tradição oral, né? A maneira como as narradoras, os narradores de tradição oral definem essas histórias muito, muito, muito antigas, que nasceram na noite dos tempos, bem antes, né, de existir a contagem dos dias. Há quem diga que somos seres humanos justamente porque nós contamos histórias. Então, eu trabalho com essa matéria sutil, né, das histórias de boca, que também tece a matéria dos sonhos, a matéria da imaginação, a matéria da memória. Então, é nesse balaio, nessa fonte que eu me encontro, Cristiane Velasco. Ah, que pessoa linda! Que sorte dos seus alunos que têm a oportunidade de viver essa magia, esse encantamento dos contos tradicionais por meio da sua presença, né? Do seu trabalho. E você faz essa pesquisa já há muitos anos. Sim, muitos anos. Eu trabalho com educação infantil desde 98, né? Eu digo que eu me formei educadora na Casa Redonda, onde eu atuei por 12 anos. Fui orientada pela APEL, né, a Maria Amélia Pereira, que concebeu esse espaço, que na época nem era uma escola ainda, né? E eu aprendi muito brincando e contando histórias para as crianças. Eu realmente me formei educadora lá. E hoje eu levo, né, um pouquinho da Casa Redonda para os lugares onde eu atuo, e atuo também na Escola Ciranda Educação, que é um espaço em Cotia, também uma chácara muito deliciosa, em que eu brinco com as crianças, né, em encontros semanais e conto histórias, e as crianças são minha grande inspiração, né? Sorte a minha estar com as crianças, porque elas me lembram, né, elas me relembram o tempo inteiro sobre esse mundo encantado. Então, é um privilégio mesmo estar com elas. E as histórias, elas são criadas e recriadas a partir dessa troca com as crianças.
é muito rica. Que lindo. Esse encontro com as crianças é que possibilita que você se mantenha em estado de encantamento com as coisas do mundo. Sim, exatamente. Porque nós aprendemos com elas. Sim. Sobre o que é se encantar com as pequenas coisas, as miudezas que são grandiosas. Exatamente. E só o encontro com as crianças é que possibilita. Sim. Não é verdade? E como é que nasce esse desejo de buscar contos tradicionais na vida da Cris? Sim. Você foi uma criança que ouviu muitas histórias. Como foi esse encontro? Olha, eu tive o privilégio de ouvir histórias dentro da barriga da vaca. Já temos uma história aqui. Uma história. A minha avó materna, ela sempre fazia esse convite. A gente dormia na cama dela, eu e minhas irmãs, a gente fazia rodízio para ver quem que ia dormir na cama da avó. Ela morava com a gente. E ela apagava todas as luzes e naquela escuridão total, ela fazia esse convite em forma de parlenda. Uma parlenda que sempre terminava assim: vamos para dentro da barriga da vaca. E lá, na barriga da vaca, ela contava histórias. E eu digo que essas palavras estreladas, né, que saíam do céu da boca dela, abriam clareiras na escuridão da barriga da vaca. Então, eu vivi essa experiência muito afetuosa, né, da barriga da vaca. E... enfim, eu guardo isso comigo e o mais interessante é que ninguém da família se lembra da parlenda da barriga da vaca. Eu ia perguntar, ninguém como lembra, é a parlenda da barriga da vaca? Ninguém sabe. Então, assim, eu tenho dúvidas, Ivani, se eu inventei essa história. Há uma possibilidade. Há uma grande possibilidade, mas de uma coisa eu tenho certeza. Essa história, ela mora no mesmo lugar em que a imaginação e a memória brincam de mãos dadas, né? E é esse lugar que inspira as minhas histórias, essa grande barriga da vaca. Que lindo! Você recebeu, então, desde muito cedo, uma nutrição farta. Sim. Pelas histórias, você foi nutrida afetivamente, esteticamente, culturalmente, linguisticamente. Todas as nutrições ali na barriga da vaca. Exatamente. E bem mais tarde, eu demorei muito para responder. Ainda estou respondendo, né? Eu acho que essa resposta, ela nunca acaba. O que você vai ser quando crescer, né? Porque a gente cresce um pouquinho a cada dia. Mas eu demorei muito na época que precisei escolher, né? Que curso seguir e tal. E eu acabei experimentando um pouquinho de letras, tranquei uma faculdade de psicologia, me formei em artes plásticas com a licenciatura, mas foi só mais tarde, nessa especialização em arte e educação, lá na ECA, orientada pela Regina Machado, que me iniciou na arte narrativa, que eu comecei a responder. Até então, eu trabalhava com dança, trabalhei muitos anos com flamenco, trabalhei com um estilo de dança clássica indiana, que chama Odissi, né? E nessa especialização eu fui percebendo que, por meio da arte de contar histórias, eu poderia reunir esses retalhos, né, de experiências significativas na minha vida a serviço, né, a serviço das histórias. E eu comecei com experimentos, num projeto que eu chamei de Dançando Histórias. Então, era o Dançando Histórias indiano. Então, eu contava histórias de tradição, da tradição oral hindu, com a movimentação Odissi, né? Depois eu fiz o Dançando Histórias flamenco e depois eu descobri o Brasil, né? E quando eu descobri o Brasil foi se aflamencando, as cantigas, os mantras indianos foram se abrasileirando e assim foi nascendo essa linguagem que é a linguagem da contadora de hoje. Né? Com muitos temperos, as suas narrativas. Sim. Elas vêm assim com muitos temperos. E é fato que a arte de contar histórias é uma arte de múltiplas linguagens. Então, todas as suas experiências foram te trazendo elementos para viver na sua plenitude como contadora de histórias, né? Isso mesmo, foram me enriquecendo. E a questão da escrita, que para mim sempre também foi muito... acompanhou, né, a minha vida desde sempre. E eu gosto muito desse diálogo entre a história de boca e a história de livro, né? Então, também é um desdobramento dessa narradora, as histórias escritas, né? E
E estou muito feliz com os livros que eu venho publicando Maravilhoso. Esse trânsito, né? Um projeto que se desdobra em outro. Então, aqui na Elo, essa coleção que tem os podcasts, então também a história contada, né? No acesso ali do livro. Então, é muito bom poder desdobrar, né? Essa linguagem Sim, e as novidades tecnológicas que vêm para somar. Sim, a serviço, exato. Que estão para acrescentar. Exatamente. Mas que o mais importante está nessa capacidade de imaginar a partir das palavras contadas, lidas. Isso me remete a uma questão. Já está na hora de problematizar aqui a nossa conversa. Porque... Bora. Nós temos observado, e estou fazendo uma generalização aqui, mas enquanto psicóloga, profissional da saúde, eu venho também observando como educadora, um empobrecimento simbólico, sobretudo dos adultos, mas cada vez mais cedo vamos percebendo essa dificuldade nas crianças que seriam imaginativas por essência, e são ainda, mas que já estamos olhando com uma atenção para isso. Sou também narradora de histórias, assim como você, e já tenho certeza que nós duas, né, já nos deparamos, eu já me deparei, imagino que você também já tenha se deparado com situações de você estar narrando uma história e a criança fala, mas isso não existe. Imagina, ouvir história na barriga da vaca, você não estaria aqui. Essa dificuldade das crianças, já desde muito cedo, se manifestando, e aí nos adultos isso já está, em alguns casos, eu acompanho algumas questões e percebo que em alguns casos já estão crônicos. Essa dificuldade de imaginar, uma vez que hoje nós já sabemos da importância, da potência de se alimentar o imaginário ao longo, especialmente dos primeiros anos de vida, para que a gente possa viver de forma plena esse mundo real, o quanto a fantasia, a imaginação são componentes essenciais. Né? Ao longo da trajetória da educação do Brasil, nem sempre isso foi visto. Né? Até muito pouco tempo havia um movimento mais racionalista, de que as histórias tinham que ter função utilitária, a história era contada para ensinar, para moralizar. E aí, de modo geral, a gente foi percebendo uma ampliação desse universo com a literatura infantil, ou gosto hoje de dizer a literatura para as infâncias, mais enriquecida, e aí muitos estudos, psicólogos de várias áreas do conhecimento, trazendo a importância de se descolar daquela literatura mais utilitária, racional, e uma defesa pela imaginação. Mas, de uns tempos para cá, parece que estamos desaprendendo tudo aquilo que nós fomos construindo. Concordo. E já observamos alguns efeitos desse empobrecimento simbólico. Sim. E aí eu te convido, porque eu sei que você também anda pensando um pouco sobre isso. Gostaria de te convidar. E também para convidar vocês que estão aqui nos assistindo. Depois deixem aí os seus comentários. Faz sentido essa conversa? Você na sua sala de aula, será que já passou por alguma experiência assim? As crianças com muita dificuldade de criar, de ir para outros tempos, outros espaços, né? O que está acontecendo? Se vocês já percebem efeitos disso, dificuldades de compreender histórias narradas. Então, eu convido você que está ouvindo, que está assistindo, a participar também dessa conversa, deixando seu comentário. E jogo para você essa bola para você nos ajudar nessa conversa, né? Bolinha de gude que vai crescendo, vira uma bolinha de tênis, vira uma bolinha de futebol, de basquete, de pilates, né? Realmente é uma questão, um vasto território aí, né? Que vem me preocupando bastante desde a pandemia, que eu comecei a refletir mais profundamente sobre essa questão. Mas eu sinto que nós estamos perdendo essa dimensão simbólica da linguagem, que é realmente aquilo que nos constitui humanos, né? Antes de sermos sapiens, nós somos imaginários, né? Então, o símbolo, ele é um convite para o mistério, ele é um convite para o segredo, né? O símbolo, ele tem essa camada, essa parte visível e uma parte invisível que se desdobra, né?
E é justamente, por exemplo, pensando na imagem de uma porta, né? A gente tem uma porta, a gente pode olhar para essa porta, para o material dessa porta, e aí a gente vai ver uma diversidade de portas, né? Portas de madeira, portas de ferro, a maçaneta da porta, a fechadura da porta, a cor da porta. Mas essa porta, ela é um portal, né? Então, quando a gente adentra o portal, a experiência que a gente vive lá dentro, ela é singular, e ela é ao mesmo tempo singular e coletiva, né? Esse que é o grande mistério das histórias e desse campo do imaginal, né? Então, e hoje em dia a gente tem ficado na porta, né? E isso me preocupa muito, muito, porque é uma maneira literal de olhar para as histórias, né? Principalmente para os contos tradicionais, né? Que estão sendo, muitos deles, anulados por uma total incompreensão mesmo dessa dimensão mais profunda que essas histórias guardam, né? A gente, enfim, olha para o conto sem lembrar que o conto, ele é um ser vivo, né? Ele é um espelho da nossa alma. Então, todos os elementos desse conto, eles são partes nossas ali, né? Projetadas nessa história. Então, a princesa de um conto, ela não é uma mulher de carne e osso, dessa dimensão aqui onde a gente vive, né? Ela é uma qualidade interna, né? Os bichos de um conto também, eles não são os bichos que a gente vê aqui nas nossas florestas, né? Eles são símbolos, eles são um convite para a gente adentrar essas múltiplas dimensões de nós mesmos, né? Então, é muito difícil a gente olhar para as histórias dessa forma achatada, porque isso acaba com a possibilidade de viver experiências significativas a partir... As camadas ficam ali impedidas As camadas de ficam se abrir. impedidas, exatamente, né? E esses grandes contos tão antigos, eles guardam esses segredos, né? Da trajetória humana. Eu vejo essa arte de narrar como uma forma de brincar, né? E quando a criança brinca no seu movimento livre, não como você mesma disse, né? Essa história com determinada função, né? Essa educação pautada numa funcionalidade, né? O brincar pedagógico. Não. Quando a criança brinca livremente o seu faz de conta, né? E que ela está lá, dentro da história, ela pode viver a sua própria história por meio daquela história e descobrir coisas que só ela vai saber, né? Mas não, claro, com a razão. Ela vai experimentar com o corpo inteiro. E as crianças, elas nos lembram sobre essa inteireza, né? Sobre esse ser, essa unidade que a gente tem dentro. Porque aqui nessa dimensão a gente vive as contradições, né? Esse mundo da dualidade. E os contos, eles trazem, inclusive, figuras, personagens que são muito polarizadas, né? Mas justamente como faces, né? de uma mesma personagem. Então, se eu tenho 3 irmãos, por exemplo, numa história, são faces desse mesmo irmão. Talvez o terceiro consiga realizar a prova que os outros 2 não conseguiram. Os outros 2 talvez estejam ainda nesse pêndulo das polaridades, e aí o terceiro venha saltar, venha trazer esse ponto de equilíbrio, né, entre os outros e saltar para um outro nível de consciência, né? Ele vai crescer, a gente, por meio do conto, vai crescer internamente. Então, esses contos, eles abrem espaços dentro da gente de crescimento espiritual, né? Então, porque nós temos essa camada visível, material, e nós temos a camada invisível, espiritual, né? Que é a camada mais secreta, a camada mais oculta dentro da gente. É como se os contos fossem esses mapas, né, que apontassem caminhos possíveis para esse coração, para essas terras de dentro. E não o coração como a emoção, os sentimentos, né? Não é isso. Mais profundo. É um pouco mais profundo, é esse centro dentro de nós. Olhar para si, se ver, se reconhecer, exatamente, se sentir. Essa centelha do mistério que nos habita. Então, os contos, eles nos levam para esse lugar. E o caminho é singular.
mas o destino é esse, né? Então, são as terras do coração. E os contos, claro, eles não são o território, eles são o mapa, né? Eles são guias para que a gente vá vivendo essa experiência em direção ao mais profundo de nós mesmos. Então, eu vejo muito os contos como a possibilidade de mergulhar e de voar ao mesmo tempo. Né? Quando eu era menina, eu sonhava muito que eu voava e que eu respirava dentro d'água. E eu fui percebendo que a arte de contar histórias me devolveu isso, né? Essa possibilidade de voar para um tempo sem tempo, né? E de mergulhar num lugar sem lugar, que é dentro. E ao mesmo tempo, quando a gente... O mais bonito é que quanto mais fundo a gente mergulha, mais alto a gente voa. Quanto mais alto a gente voa, mais fundo a gente mergulha, né? E se a gente já olhar ao pé da letra, né, em primeira mão, para um conto, já classificando as personagens, né, com aquela... identificando, né, as personagens, interpretações muito literais, a gente destrói essa possibilidade mais profunda, que é singular, né? Cada pessoa vai viver a sua história a partir daquela história. Eu costumo dizer que a moral da história é sempre a história como morada, né? Então, uau, lindo isso. Isso eu aprendo com as crianças, porque as crianças, elas, no seu movimento natural, elas habitam as imagens, as grandes imagens da alma, né? E essa linguagem simbólica, esse símbolo, ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro entre a terra e o céu. É o que a tradição chama de linguagem dos pássaros. Então, quando a gente brinca, a gente estabelece pontes, né, entre o mundo de dentro e o mundo de fora, o mundo do alto e o mundo de baixo, né? E a gente não pode perder esse voo, a gente não pode perder esse mergulho. Eu defendo isso com unhas e dentes, assim, porque eu acho isso... esse é o brincar, e eu vejo a arte de contar e de ouvir histórias como formas de brincar, né? As histórias brincam dentro da gente e a gente brinca dentro da história, né? Então, é essa possibilidade de... Possibilidade e se permitir, né? A gente tem esse convite para a brincadeira e a possibilidade de se permitir estar nesse lugar. Exato. Aquilo que nos contos populares do Brasil, né, existe essa formulazinha, eu estava lá, né? Eu estava lá, na festa de casamento da princesa, do príncipe, e tinha até trazido um pratinho de doces, mas na ladeira do escorrega eu tropecei e derrubei. E as crianças nessa hora, elas não se conformam, né? Como assim? Mas você podia ter botado num Tupperware. Não sobrou nem um brigadeiro para mim. Então, elas estão completamente lá, né? E aí também, outra formulazinha que anda sendo assassinada, que é o felizes para sempre, né? Quando a criança brinca nesse outro tempo, nesse outro espaço, ela é feliz para sempre, né? Porque o felizes para sempre, ele pertence a essa outra dimensão, né? Então, claro que aqui a gente sabe que a nossa realidade, né, ela não é feliz para sempre, a gente sabe disso, né? Mas na realidade dos contos, na realidade da imaginação, para ser feliz para sempre, é de verdade. Por quê? O feliz para sempre, ele tem um instante de um piscar de olhos, e um piscar de olhos pode ter o tempo da eternidade, né? Então, eu acho que sim. Não é tempo de relógio, a duração. Não, né? É outro tempo, é outra relação com o tempo, é outra relação com o espaço. E quando o adulto perde isso, as crianças vão sendo contaminadas por esse olhar racional e literal para esse manancial, né? Que são esses contos de sabedoria que atravessaram os tempos justamente porque... Por que será, né? Por que será que eles sobreviveram e sobrevivem, né? Bom, eu tenho uma pergunta para te fazer, que diz respeito aos conflitos, né? Nós percebemos uma tendência por parte de muitos adultos de limpar os conflitos das histórias com o intuito de proteger as crianças. Eu tenho alguns pensamentos sobre isso, mas hoje você é a convidada, gostaria muito de te ouvir falando, será que isso é proteção de verdade? Né? Ou faz mal, a criança vai ficar traumatizada. Imagina, o peixe engoliu a menina.
será que numa imagem muito agressiva? Sim. O que você pensa disso? Do quanto nós encontramos hoje, o tempo inteiro, adultos literais, mas julgando e botando ali no fogo e condenando todo mundo por conta de passagens assim. Então, se vamos contar a história de João e Maria, não podemos jogar mais a bruxa no forno, porque isso, né? Então, isso é proteger as crianças? Olha, eu acho que não. Acho não, eu tenho certeza. Assim, a gente priva da criança, né, essa possibilidade de experimentar, né, num espaço seguro, que é o espaço das histórias, né, lidar com todas as suas questões. Então, isso tudo é preparação para a vida. Isso tudo é dar para a criança recursos internos para que ela possa solucionar suas questões no seu dia a dia. Então, se a linguagem da criança é a linguagem simbólica, a linguagem dos pássaros, né? Se essas histórias falam diretamente com a alma das crianças, né? A gente vai tirar essa possibilidade das crianças? Então, não, de jeito nenhum. Eu trago, inclusive, essas imagens que, para esse olhar literal, né? Elas, muitas vezes, elas são assustadoras, elas são terríveis. Nossa, tem histórias em que, sei lá, arrancou o olho do rapaz, né? Então, arrancou o olho dele. Você vai contar isso para as crianças? Eu conto isso para as crianças, né? Depois vem duas bruxas que pousam numa árvore onde o rapaz sem olhos está ali sentado, e as bruxas, elas vão numa conversa comentar a história que acabou de acontecer do rapaz que perdeu os olhos, que teve que entregar os olhos para os irmãos malvados dele, né? E elas vão trazer a solução, que é esfregar as folhas daquela árvore nos olhos para ganhar olhos novos. Então, eu tô falando sobre um novo olhar, né? Sobre um crescimento que vai acontecer nesse rito de passagem desse rapaz, que na verdade é o nosso, né? É o de todos que estiverem ouvindo aquela história. Então, é muito mais profundo, né, do que essa camada, do que essa porta. Se a gente adentra a porta, né, a gente vai experimentar mesmo essas múltiplas possibilidades, múltiplas dimensões do ser, né? Do ser conto e do nosso próprio ser. Então, claro, sempre com muito amor e bom senso, né? Não é que a gente vai contar histórias para assustar ninguém, né? Mas a gente vai trazer o elemento que amedronta nas histórias, sim, porque o medo faz parte da vida. Mas num contexto de acolhimento tal que as histórias proporcionam. Claro, as histórias, exatamente. E a travessia daquela história vai fazer a criança sair mais corajosa. Às vezes isso leva um tempo, né? E aí vai a ciência da paz, né? A paciência daquele educador, daquela educadora, de acompanhar esse processo daquela criança que vai precisar repetir aquela parte muitas e muitas vezes, né? Até que ele possa saltar para uma nova etapa, para uma nova fase do crescimento dele. Eu tinha um pequenininho de 3 anos que chegava um momento da história, ele, eu tô foia dessa história, eu tô foia. E ele saía correndo, literalmente, né? Ele saía do espaço ali da história, mas ele não ficava tão longe a ponto que não pudesse escutar, né? Para ele estava num espaço físico mais seguro, um pouquinho mais afastado ali da roda onde a gente estava. Mas aí, quando o conflito se solucionava na história e vinha o felizes para sempre, aí a importância também, né, desse felizes para sempre, ele voltava e falava, é muito legal essa história, é muito legal. E aí no dia seguinte pedia de novo, até que chegou um dia em que ele falou, eu não quero mais ouvir essa história. Eu engoli o medo e ele saiu pelo meu cocô. Uau! Isso para mim foi uma grande lição. Né? Esse tempo de digestão, né? Exatamente. Olha que isso dá uma história, hein? Dá uma história. Uma grande escritora. Aliás, as falas, essa poética, né, da imaginação infantil, isso faz parte das histórias que eu escrevo. Isso é inspiração. Então, nas histórias, nos recontos que eu escrevo, eles sempre passam pelo filtro das crianças. Então, são sempre histórias que eu já contei e recontei muitas vezes, e eu trago as participações das crianças para dentro desse
esse texto novo, né? E as histórias que eu invento, elas são sempre inspiradas nesses saberes ancestrais, né? Nos motivos temáticos, nos motivos míticos das histórias, dos contos de fadas e também nas falas das crianças, que são poesia pura, né? Incrível. Isso requer uma sensibilidade por parte do educador, assim como você atua com essa sensibilidade, né? Com esse olhar sensível para não julgar essa criança que saiu para ouvir um pouco mais afastada e permitir ele sentir que esse é um espaço seguro onde ele pode se manifestar desta maneira. Sim. Onde você está, ao mesmo tempo que está narrando as histórias, você está ali fazendo uma escuta ativa de tudo que está acontecendo em volta, de como eles estão reagindo. E essa escuta ativa, enquanto metáfora, é essa escuta que está atenta aos gestos corporais, né? As reações que nem sempre são verbalizadas, mas que sinalizam para a gente como é que eles estão diante daquela experiência que você proporciona com a história. E às vezes a gente percebe, eles são o termômetro, eles dão esse retorno, né? Ali ao vivo, em cores pra gente. Então, se eu percebo que tá, assim, passando do ponto, que tem alguma criança ali, ou que tá demais para ela, né? Um colinho você pode ajudar, ou quem tem mais coragem, presta coragem para quem tá com pouca coragem. Segura na mão do amigo. Segura na mão do amigo. Vamos respirar coragem. Vamos respirar coragem. Então, vamos respirar coragem. E aí a gente respira junto coragem, né? Então, muitas maneiras que a gente pode, né? Dentro da história, trazendo tudo que acontece faz parte da narrativa. Pode fazer parte da narrativa, né? Esse eu acho que é o jogo de cintura que a gente vai ganhando com a experiência, com o tempo, e que as crianças vão dando de presente pra gente. Porque elas fazem isso, né? Nas histórias que elas criam e recriam, a partir desse repertório tradicional que elas recebem, elas vão costurando, elas vão misturando, elas vão recriando, né? E elas trazem. Porque é isso, a cultura que é viva, que precisa ser transmitida, mas que ela o tempo inteiro é reinventada. Isso. E isso é mágico. Isso é mágico. Né? Você perpetua, mas você também abre espaços de inovação. Sim. Por parte das crianças. Exatamente. Exatamente. Bom, eu gostaria de trazer para a nossa conversa mais um tema, mas antes eu gostaria de agradecer a vocês que estão até agora conosco e gostaria também de fazer o convite para que se inscrevam no canal. Se você chegou até aqui por meio de um link e ficou até agora, pois não deixe de se inscrever no canal, de curtir e conheça os outros episódios que já foram produzidos e fiquem atentos, porque muitos outros episódios imperdíveis estão prestes a serem publicados. Então, fiquem de olho para não perder essas novidades e espalhe essa notícia. Compartilha. Gostou de um trecho dessa fala? Fala, volta, assiste de novo, manda para um colega, para uma colega, para que a gente possa se inspirar mutuamente. E lembrando que esse também é um espaço que traz um convite para colaboração. Vocês podem nos ajudar a fazer com que esse podcast Educador em Cena seja de fato uma ferramenta, um instrumento de inspiração para o seu trabalho em sala de aula. Hoje nós estamos conversando com a Cristiane Velasco e eu gostaria agora, Cristiane, de te convidar a falar um pouquinho do seu trabalho como pesquisadora da cultura das infâncias e que traz o tempo inteiro, porque assim, nunca é só uma história. Então sempre tem música, tem parlenda, tem brincadeira cantada. Então conta um pouco pra gente desse processo, como que é essa pesquisa, porque é lindo de te assistir. Quem ainda não assistiu, fica o convite, fiquem atentos ali nas redes sociais da Cristiane, porque os espetáculos são imperdíveis, sempre assim, esse show de múltiplas linguagens, mas pensando no nosso contexto da sala de aula, como nós trazemos para a sala de aula, vamos nos inspirar com a sua experiência, que faz essa mistura boa, né? E que traz a cultura para a vida das crianças. Sim, sim. Quando eu percebi, né, que o brincar, ele transita, né, nesses universos das infâncias
e dos saberes populares. Então, uma mesma cantiga em forma de acalanto, ela pode ser também um canto de trabalho, ela pode ser um corrido de capoeira, né? Ela pode ser um coco de roda, mas com suas versões um pouquinho diferentes. Eu fui percebendo que, assim como os contos tradicionais, essa infinita variedade, infinita repetição, como diria Calvino, né? Também faz parte desse universo do brincar. E quando eu percebi esse ponto de encontro dessas duas fontes inspiradoras, né, que é o meu exercício de estar com as crianças, observando muito, né, com essa escuta atenta para esse manancial que elas nos entregam de presente, e ao mesmo tempo para as manifestações, para os folguedos, né, para toda essa maravilha que é a nossa cultura popular brasileira, eu comecei a perceber que eu poderia reunir, né, esses fragmentos, fazendo a minha própria renda. Então, como eu disse, né, eu venho de formações diversas e eu fui percebendo que a arte narrativa me né, possibilitava juntar tudo isso. E eu acho que os contos, eles fazem isso com a gente, né? Eles reúnem esses pedaços da gente, essas personagens, né, que vão se integrando em busca dessa unidade, né? Desse ser integral, dessas múltiplas dimensões nossas. E eu fui percebendo que dava para juntar tudo isso a serviço de uma história, né? Então, cada vez mais as histórias elas ganharam um pano de frente, porque a princípio eram as danças, né? Eram dançando histórias. Então eu dançava muito, ainda era uma coisa assim muito coreografada, né? E a palavra falada ela ia entrando, mas o corpo principal era a dança. E aos poucos a palavra ela assumiu, né? Virou a figura, exato. E todas essas outras linguagens, né? Os cantos, eu sempre gostei muito de cantar. Eu não sou cantora, né? Não tenho essa formação como cantora, mas eu amo cantar, né? Eu fiz algumas oficinas que valeram a minha vida, né? Com a Lídia Ortélio, nossa grande mestra. Então, a pesquisa dela é riquíssima, maravilhosa, e foi ela que me revelou esse Brasil profundo, né? Essas cantigas que tocam o meu coração e que eu sigo recantando, né? Então, quem conta um conto aumenta um ponto, quem canta um canto aumenta um encanto, e quem brinca um brinquedo aumenta um segredo, né? Então é isso que eu venho fazendo, eu venho juntando essas linguagens, mas é isso, não é um recorte e cola, né? Isso é possível porque essas experiências elas são muito significativas na minha trajetória de vida. Então, é claro que isso não é uma receita, isso não é uma forma de contar histórias. Isso pode sim inspirar educadoras, educadores a contarem as suas próprias histórias à sua maneira, né? Eu acho que não tem. Existem muitas formas, né? E por isso que é muito bacana a gente escutar contadoras e contadores, os mais diversos, né? Para poder, enfim, ganhar inspirações e também, num primeiro momento, sim, a gente vai se identificar mais com um estilo, mais com outro, até que a gente vai encontrando essa maneira. E a maneira, ela dialoga diretamente com a nossa própria história de vida, com a nossa própria trajetória. Então, sim, eu junto canto, eu junto brincadeira, eu junto texto escrito que vira texto oral, que depois volta para a escrita e volta para a oralidade, porque isso tudo faz parte da minha trajetória e faz sentido para mim, né? Então, a gente não pode perder nunca isso de vista, que a gente não vai contar histórias que a gente não... que eu falo, eu só conto história que me dá calafrio quente. Se não me der calafrio quente, eu não conto, não. Mesmo as encomendadas, às vezes a gente tem uma encomenda, né, de uma história. Eu procuro trazer repertórios dentro daquele tema que me foi encomendado, que me deem calafrio quente. Senão, não. Porque senão eu não vou estar lá, né? Eu não vou estar morando dentro daquela história, enxergando aquela história, como disse uma criança, na tela atrás do meu olho.
Uau, que definição linda. Linda, né? Então, se a gente tá lá, a gente enxerga a história na tela atrás do olho, que na verdade é o olho do coração, né? É esse grande olho da imaginação que me faz pensar que talvez a gente more dentro da grande imaginação, desse grande olho, né? Então, essa seria a minha sugestão maior. É claro, a gente se inspira, né? Mas a gente vai buscar a nossa conversa com aquela história, né? A história vai conversar com a gente vai conversar com aquela história. E como bem diz a Regina Machado, a história que vai mostrar, vai pedir como ela quer ser contada. Sim. Né? O que ela tem pra gente, o que a gente tem pra história. Exatamente. Exatamente. Que lindeza. Tudo isso que você vem falando. Eu quero aproveitar a oportunidade da sua presença para falar desses livros lindos. E aí vou pedir para você contar um pouquinho pra gente sobre essa coleção, que já é uma coleção. Tem aqui comigo o Bichão Sem Coração, com ilustrações da Bruna Lubambo, publicado pela Elo Editora. Todos pela Elo, né? Sim. O Engrossa, esse com a parceria com a Marina Siqueira. Engrossa Cabelo Engrossa. Todos têm ilustração da Bruna, maravilhosa. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. Sim. E esse também com a participação, né, em coautoria com a Marina Siqueira. E também coautoria, porque a ilustradora faz um trabalho maravilhoso de coautoria, que é Baticum e o Tambor Real. Aí eu queria te convidar a falar um pouquinho pra gente dessas obras. Sim. Então, a coleção ela foi concebida junto, né, com a Marina Siqueira, minha parceira. Na época, a gente dava aulas juntas no Brincantinho, no Instituto Brincante, para crianças. E veio a pandemia, né? E no meio disso, eu tinha apresentado aqui para ela o Bichão Sem Coração. E, enfim, demorou um tempo para ter retorno, né, sobre o texto. Foi bem durante a pandemia, aquela confusão toda, né? E eu e a Marina, a gente começou a pensar em formas de trabalhar durante a pandemia. Ela é musicista maravilhosa, ela tem um estúdio em casa. E a gente começou a reescrever histórias tradicionais, né, juntas, pensando em vender podcasts para o Sesc, enfim, para espaços, né? E quando a Elo me retornou dizendo que tinha interesse em publicar o Bichão Sem Coração, eu e a Marina, a gente já tinha avançado. O Bichão Sem Coração já fazia parte desse projeto dos nossos podcasts. E a gente já tinha avançado, já tinha também o Baticum e o Tambor Real e o Engrossa Cabelo Engrossa. E aí eu falei, olha, as 3 histórias, elas têm um fio em comum, né? Todas elas têm a imagem desse fio de cabelo que nos remete ao fio da história, ao fio da vida, né? E a gente andava bastante preocupadas, né, com essa questão dessas histórias que estavam por um fio, né? E que estão um pouco dessa conversa que a gente teve agora, né? Então, a imaginação e todo esse repertório tradicional tão literalizado nos últimos tempos, né? Então a gente estava com essa questão e querendo trazer justamente contos de fadas, né? Contos de encantamento brasileiros, porque nós temos os nossos contos de fadas. E sempre que eu conto histórias de fadas, né, contos de encantamento de outros países, eu gosto muito de abrasileirar, né? Então eu faço essa pesquisa, eu busco versões dessas histórias e aí eu vou encontrando o meu próprio reconto, muito inspirada nas falas e nas participações das crianças. E a gente estava com essas questões e aí eu propus, né, essa coleção com esse mote de histórias por um fio, para que a gente pudesse retomar esse fio dessas grandes histórias. E aí nós tivemos esse presente que foi a ilustração, né, da Bruna Lubambo, que é maravilhosa, né? Eu tinha pedido aqui para Elo, para que tivesse assim uma ilustradora com uma linguagem visual
que nos remetesse à cultura popular, mas de uma forma bastante contemporânea, enfim. E não conhecia o trabalho da Bruna, então quando eu vi os esboços, eu e a Marina, a gente pulava de alegria, né? Porque é uma beleza inspirada, né, na arte do Jequitinhonha, enfim. É lindo demais. Eu tive a oportunidade de conhecê-la há pouco tempo numa exposição aqui na Vila Madalena, das obras dela, e foi muito emocionante conhecê-la. Eu não conhecia a Bruna em carne e osso, assim, e dar um abraço nela, agradecer essa belezura, né? Nós tivemos também o prefácio do Marco Aurélio, que é um grande mestre, né? Então, assim, realmente uma honra ter esse prefácio dele nos livros, falando um pouquinho sobre cada uma das histórias. E aí a gente deixa esse gostinho, né? Para as leitoras, para que mergulhem leitores. nesses livros, nessas histórias recheadas, voando de alto e simbolismos, mergulhando fundo, sem parar na porta. Pássaros, exatamente, né? Sem parar na porta, adentrando esse portal. Exato. E que certamente vão acionar essas telas atrás do olho. Com certeza. Nos seus alunos, na sala de aula. Porque quanto mais a gente estiver encantada, né, por um conto, mais presente dentro desse conto, né? Mais as crianças, enfim, vão enxergar a sua própria história da história na tela atrás dos seus próprios olhos. Verdade. Né? Então é isso, a gente precisa habitar essas histórias que a gente vai contar, que a gente vai ler, né? Para que as crianças... Porque essa história de como é que eu vou prender a atenção das crianças, né? Isso é uma pergunta bem recorrente, né? Como é que eu vou prender a atenção de uma criança? Eu digo que a atenção a gente não prende, não. A atenção de criança é como passarinho, a gente não prende, a gente voa junto, né? Então... Para que prender? Deixa solto. Deixa voar. Às vezes tem crianças que não estão ali naquela roda escutando a história, estão fazendo alguma outra atividade na sala, mas eu faço uma pergunta aqui. São os que mais estão presentes. A resposta vem de lá, porque elas estão dentro da história, né? Então essa ideia de que a criança precisa ficar sentada e quietinha, em silêncio, escutando para estar atenta. Corpos presos? Não. Precisa. Né? Ela vai habitar a história à maneira dela. Uma vez eu contei a história com uma criança nas minhas costas, porque ele era o macaco da floresta e eu era a árvore. Eu era jovem ainda, dava. E ele era pequeno, né? E ele era bem pequenininho. Porque agora não daria mais. Agora não daria mais. Ai, que lindo. Você defende muito no seu trabalho. Você já mencionou um pouco isso aqui na nossa conversa. Vou voltar rapidinho para esse aspecto. Agora, pensando especialmente nesses professores que estão aqui nos assistindo. E você defende as histórias de boca. Sim. Então... se você puder falar em poucas palavras para quem não está acostumado, assim, eu quero entender mais o que é esse conceito, vou chamar de conceito, tá? O que são o que é essa ideia das histórias de boca? Você me corrija e nomeie corretamente, por favor. E assim, eu quero saber o que é, e eu sou professora e eu acredito, eu gostei disso. Quais são os passos? Assim, sem ser receita, mas assim, o que é preciso para viver com as crianças nesse universo das histórias de boca? O que eu, adulto, eu, educador, preciso ativar em mim, ou pensar, ou pesquisar, ou preparar, para a gente poder, de fato, ter a vivência das histórias de boca? Olha... eu acho que uma das coisas é o calafrio quente. Então, eu vou recontar uma história de boca, né? Uma narrativa tradicional que me dê calafrio quente, né? Com a qual eu tenha vivido uma experiência significativa. Buscar as histórias de memória vale? As histórias... Muito, né? Então, as histórias que eu ouvia dentro da barriga da vaca, por exemplo, né? Essas são preciosas, né? Existem muitos livros de recolhas de pesquisadores que recolheram da boca, né, de narradoras e narradores tradicionais e registraram essas histórias. Livros de recontos, então já são autores que ouviram essas histórias e reescreveram essas histórias, né, à sua moda. Então,
todo esse material, né, é riquíssimo. E aí é isso, pesquisar histórias, escutar histórias, recordar histórias, né? E essas histórias, elas vão nascer de novo, né, pela boca de quem reconta, sempre carregando um pouquinho da própria história dessa contadora, dessa recontadora, desse recontador, né? Então elas adormecem um pouquinho no coração de quem escuta. Então, escutar muitas histórias, eu acho que é fundamental, né? Essa escuta. Preciso me alimentar para poder alimentar. Sim, escutar, experimentar por dentro, deixar que essas histórias brinquem, né, dentro da gente, para que elas possam nascer de novo com o nosso tempero, né? Possam nascer de novo à nossa maneira. Mas, claro, quando elas estiverem nascendo de novo, a gente não perder de vista que toda a participação das crianças é preciosa e ela pode enriquecer muito essa narrativa. Então, não tenham medo de perder o fio da história. Ih, eu esqueci, né? Vamos brincar com isso. Gente, onde eu estava mesmo? Eu perdi o fio... Tá atrás de você aí, Vani, o fio da história? Perdi, não sei, né? Vamos ver o que surge disso. Eles falam na hora. Se é uma história já conhecida, então, nossa, eles vão te devolver o fio na hora. Muitas vezes a gente conta a primeira vez, a segunda vez eles já nos corrigem, né? Você contou errado, não foi assim, não era assim, né? E também uma coisa que eu sempre faço e que eu acho muito importante, porque quem conta... habita esse lugar entre as vozes que vieram antes e as vozes que vão vir depois. Então, eu sempre conto quem me contou essa história, né? Que talvez tenha ouvido da boca de outra pessoa, que ouviu da boca de outra pessoa, né? As cantigas também, as cantigas que eu trago para dentro das histórias, que são cantigas tradicionais, eu também conto quem me ensinou, né? Onde li. Exatamente, onde eu li. Isso é muito importante para a gente ter essa dimensão desse fio, dessas vozes, dessa corrente de seres humanos. E apresentar essa fonte. Exato. E que as crianças também vão aprender a buscar e as suas a importância fontes, né? disso, né? E o tempo, né? As crianças falam, nossa, mas isso existe há quanto tempo? É tudo isso, né? Então, essa dimensão desse outro tempo sem tempo que vem nessa corrente de seres humanos que desde que, né, nos compreendemos humanos como seres simbólicos imaginários, nós contamos histórias, nós somos feitos de histórias e as histórias, elas vão se perpetuar nas vozes futuras, que são essas vozes que estão aí, né? Dessas crianças jovens que vão escutar histórias, que não podem deixar de escutar histórias, Nunca. Seja de livro, seja de boca, né? São qualidades diferentes de experiências, mas não existe uma melhor do que a outra. E que todas vão fazer morada no coração. Exato. E uma coisa muito importante, eu penso, em relação às histórias de boca, também existe um vício, né, de entender as histórias de boca como um estímulo à leitura, né? As histórias de boca, sim, claro, elas vão estimular a leitura de um livro, né? Mas elas não nasceram para estimular a leitura, né? Elas existem em si mesmas, elas são experiências únicas, né? Que atualizam essa arte milenar, que é a arte do encontro, né? Que é isso que a gente está... encontrar consigo. Exato. Se encontrar com o outro. Se encontrar com as coisas do mundo. Isso mesmo, é isso mesmo. Ah, que lindeza. Esse papo foi incrível. Quero agradecer a você, eu que agradeço, Cristiane, por aceitar esse convite para vir aqui. Prazer. Nos encantar com tanta sabedoria, com tantas experiências incríveis. Tenho certeza que vocês que ficaram aqui conosco, nos ouvindo, olha, vão ter assunto aí para pensar por muito tempo, porque eu tô aqui ainda. Nossa, quantas coisas, quantas que camadinhas presentes nessa conversa, nesse bate-papo. Quero agradecer em nome do grupo Elo Editorial o seu convite para estar aqui nesse agradeço. Podcast Educador em Cena. Muito obrigada, Cristiane. Eu que agradeço. Como eu digo para as crianças, toca os ossos que o amor é nosso. Lindo! E as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre você procurando nas redes sociais? Tem algum... Olha, o Instagram, né? Cris Velasco Histórias de Boca.
Tudo junto. E Assim, tudo Cris Velasco, História de Boca. Exatamente. E aí vão saber da sua agenda. Isso dos mesmo. seus outros links para ouvir as histórias. Agradeço muito o convite, a escuta de vocês. Foi um prazer, Ivani. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada, então, a todos vocês que ficaram conosco. E até uma próxima, hein? Até. Até mais. Uhum.